Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Encontros Covid-19 Presente e Futuro, um evento promovido pelo CEAP Sindicato e pela FENAS-TC. O encontro de hoje vai contar com a palestra de dois especialistas em Previdência. O Bernardo Baggio, que é gerente de investimentos da Fundação Família Previdência, vai falar com o título Cenário Econômico e Investimentos em Tempo de Pandemia. E o Felipe Leiria, que é vice-presidente do CEAP Sindicato, ele é coordenador geral da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública e é doutorando em Políticas Públicas pela URGS nessa área, vai falar uma palestra com o título Os Dilemas da Previdência no Contexto Brasileiro, Perspectivas com a Covid-19. A Família Previdência, a Fundação Família Previdência é uma entidade com a qual o CEAP mantém convênio para permitir que os seus associados possam formar uma previdência complementar. Nós avaliamos, a partir do combate que demos em 2019, a reforma previdenciária promovida pelo governo Bolsonaro, que, uma vez encetada aquela luta e não tendo sido plenamente vitoriosa, conseguimos afastar o principal daquela reforma, que era levar toda a previdência pública ao regime de capitalização. Uma vez implantado a previdência complementar, entendemos que a previdência fechada seria a melhor opção a apresentar para os nossos associados. E a Fundação Família Previdência, que tem origem também lá na Fundação CE, na antiga Fundação CE, né? Tem todo um histórico aí de prestação de serviço nessa área e, além de tudo, é uma entidade que é auditada pelos nossos colegas do Tribunal de Contas. Então, é digamos assim, uma entidade confiável, né, na qual a gente se sentiu seguro em manter um convênio para oferecer para os nossos associados. E aqui a gente vai poder conversar um pouco com os seus diretores, né, o diretor-presidente está aqui presente, o Rodrigo Cisnades Pereira, o Saul Fernando também é diretor da entidade, a Noélia, o Igor, são parceiros ali da entidade também, assim como a Fabiana, né, pelo que eu estou vendo aqui no vídeo. Eu gostaria de deixar a palavra aqui com o Rodrigo, para que nos dê um pouco da sua graça. Vamos lá, Rodrigo, contigo. Esqueci da Daniele, que apareceu ali. Tá bem, obrigado, Josué. A Daniela é a nossa gerente comercial e marketing, né? Ela e toda a sua equipe da área de vendas estão aqui, que é a Fabiana, o Igor e a Noélia, né? Que cuidam diretamente desse relacionamento com os associados do CEAP, né? E o nosso diretor aí da área de previdência, o diretor Saul, e depois vai poder falar para vocês aí o Bernardo, que é o nosso gerente de investimento, né, responsável aqui pela área de investimentos da nossa entidade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de fazer esse bate-papo, nós que estamos vivendo aí um momento bastante diferente, né, na história, dá para se dizer assim, né, um momento de pandemia, uma pandemia mundial, que obviamente uma crise na saúde, que gera uma crise econômica e que no caso do Brasil ainda, para piorar, ainda temos até uma crise política nesse intervalo todo, né? Então, devido a tudo isso, esse meio virtual de se fazer reunião e se fazer um bate-papo, ele acaba sendo bastante importante para compartilhar conteúdo, compartilhar informação, e acho que o sindicato está de parabéns aí por promover, né, esses bate-papos e daqui a pouco acho que o Felipe e o Bernardo aí vão poder dialogar com nós. Eu só quero agradecer a oportunidade e que obviamente que nesses momentos de crise, né, elas trazem desafios, né, trazem oportunidades, né, trazem também algumas vantagens que ficam, né, no passar disso tudo.
e tem, claro, dificuldades de curto prazo, de médio prazo, mas todo o nosso trabalho na fundação ela é baseado no longo prazo. Nossos investimentos são pensando no longo prazo, são em gerar renda qualificada para o futuro dos nossos participantes. Tá? Nós que já temos aí mais de 18 mil participantes e pagamos aí mais de 9.200 aposentados e pensionistas. No longo prazo, certamente nós teremos desafios ainda maiores no pós-pandemia. Tu relataste bem a questão da reforma da Previdência, não tenha dúvida que o aumento do gasto fiscal vai trazer à discussão uma nova reforma da Previdência de forma antecipada, então certamente a Previdência cada vez vai ter maior dificuldade, a Previdência Pública, de manter, né, uma qualidade de vida no futuro para as pessoas, e também um outro dado bastante preocupante é que o envelhecimento da população bastante acelerado, com essa crise econômica que está sendo iniciada agora, vai gerar aí um futuro de pessoas com bastante dificuldade financeira, né, vivendo mais, o que é bom, mas com dificuldade na saúde financeira. Então, o nosso produto ele tem um valor social agregado muito forte. Primeiro, por ser sem fins lucrativos, ou seja, toda a rentabilidade buscada no mercado é entregue para quem participa dos nossos planos, e é um produto que vai ser cada vez mais fundamental no futuro das pessoas, né? Então, essa crise vai também mostrar muito isso. A previdência complementar já era necessário, ela vai ficar ainda mais, né, visto que nós estamos aí com a população envelhecendo significativamente. Só para vocês terem ideia, um plano mais antigo nosso aqui, a média de idade é 82 anos, né? Então é muito bom que as pessoas estão vivendo mais. No Rio Grande do Sul, nós temos aí uma expectativa de vida bem mais alta até que a média no Brasil. Tem cidades aqui do interior que já tem aí a população aumentando cada vez mais o número de lares para idosos, né? Então eu até presenciei num município uma escola que foi transformada num lar para idoso, né? Então olha quão simbólico é isso, né? Nunca quando tu constrói uma escola tu imagina que aquela escola não vai ter crianças e de repente vai abrigar, né, ou servir como um lar para idoso, né? O que significa que nós estamos tendo uma inversão dessa faixa etária da população, e quando se constrói escola, né, não se pensa, né, que algum dia vai se usar para esse fim. Então nós estamos falando de um produto que vai ter um valor social muito grande no futuro, e nós precisamos divulgar o máximo possível. Nós somos educados para consumir, nós não somos educados para economizar, né? Esse é um problema geral hoje da população. Nós não temos uma educação financeira e previdenciária adequada. Então esse é um desafio muito grande que nós vamos ter que trabalhar muito forte, mais do que nunca, aí para nós ter um futuro aí com saúde financeira e saúde também, que é fundamental para manter a qualidade de vida. Então acho que hoje vai ser uma discussão bastante importante nesse sentido, desses desafios aí do momento, mas são desafios também que se materializarão num futuro aí bem próximo. Obrigado, Rodrigo. O Saul quer dar uma palavrinha, Saul? Eu só queria desejar aí uma boa tarde, noite a todos que estão na sala. Agradecer a ti, Josué, ao Felipe, Daniel, a Mauri, enfim, todo o pessoal do CEAP, no sentido de que dizer para vocês que é uma grande satisfação tê-los como instituidor, e essa é uma parceria que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sou diretor de Previdência, estou como diretor de Previdência na nossa fundação, e acho assim, a minha intenção seria, nesse momento, me colocar à disposição de vocês, né? A qualquer momento estamos à disposição, mas eu vou deixar para a Daniele agora fazer a apresentação dela e dos nossos colaboradores, porque, na verdade, os nossos artistas aí já estão no palco, né? Prontos para entrar em cena. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Saul. Daniele, vamos lá. Você está com o microfone desligado, Daniele. Ai, desculpa. Isso mesmo, para nós é um motivo de muita alegria ter essa parceria do CEAP, como o presidente falou e o diretor Saul falaram. Estão aqui na live a Fabiana Brum, a Noélia Morgades e o Igor Bueno. Os três são vendedores, né, do Família Previdência. Eles estão disponíveis para fazer agendamentos online, tirar dúvida de vocês,
tanto pelo próprio Zoom ou também pelo WhatsApp, né? Fique bem à vontade de nos chamar para fazer simulações e verificar se vocês têm os planos em outros bancos, né? Eles estão bem habilitados para isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Para nós é uma honra. E podemos começar aí nosso debate com o Bernardo e com o Felipe. Obrigado, Daniele. Bernardo, Obrigada. então com você a palavra. Obrigado aí a Noélia, ao Igor e a Fabiana. Bom ter vocês por aqui também. E vamos dar início, então, às palestras. Por favor, Maravilha. Bernardo. Obrigado, Josué. Obrigado a todos aí pela presença e pelo... Eu não consigo fazer um share screen aqui, acho que está desabilitado. Não sei se tem como habilitar Não aí. sei se o Felipe pode dar uma olhadinha ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Bernardo, se eu consigo. Acho que ele está desabilitado aqui. Está desabilitado para mim também. Deixa eu habilitar aqui. Um ajustezinho ali. É. Se eu consigo habilitar. Acho que agora dá, Bernardo. Vamos ver. Agora foi. Vamos Tá. lá, então. Deixa eu pegar aqui. Ainda não estamos vendo a tua apresentação. Eu estou vendo aqui. Tem muitas telas aqui, ele não está aparecendo ela, mas eu já acho ela por aqui. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Vamos ver. A caminho. Estão vendo agora? Agora sim. Maravilha. Tá entrando. Está entrando. Vamos Isso aí. lá. Então, a ideia aqui é falar sobre o presente e futuro, né, nessas palestras organizadas pelo CEAP com a pandemia, né. Então, rapidamente, só para explicar um pouco sobre a fundação, né, ela é o 21º maior fundo de pensão do Brasil, maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul, e nós temos todos os nossos processos, né, certificados pela ISO 9001. Então, são mais de 40 anos aí trabalhando nesse segmento. Anualmente é feito pagamento de 650 milhões, né, 50 milhões mais ou menos de benefícios pagos por mês a mais de 9 mil aposentados e pensionistas, né. Então, em fechamento de 2019, a gente tinha um patrimônio aí 7,2 bilhões, né. Evolução de participantes, então desde 2016 houve uma mudança na fundação no sentido de buscar novos participantes, incrementar e disponibilizar essa possibilidade a todos, né, de terem uma previdência privada, uma previdência extra, né, uma poupança extra aí, e com isso veio aumentando, né, com a adição de novos patrocinadores, de novos instituidores, né. Com isso também, além dos recursos novos que ingressaram na entidade, também a rentabilidade durante esse período, então, fez sair de 5,4 bi em 2015 para 7,2 em 2019. Crescimento bem substancial, né? Então, hoje os nossos patrocinadores, então, é todo o grupo CE, né? Eletrobras, através da CGTE, RGE, Impel, que é uma empresa privada que atua no segmento metal mecânico, né, CRM, Ceran e Foz do Chapecó. Instituidores, então, a gente tem sindicatos que fazem parte, né, e agora mais recente a gente tem a ABRH, o SINDA e o CEAP como novos instituidores aqui da fundação. Eu me apresentar rapidamente, eu sou mestre em Economia Internacional pela Unicinos, formado em Direito e Economia pela PUC, pós-graduação em Gestão Empresarial também pela PUC, um MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalho na Fundação desde 2014, né, e
hoje atuo na área aqui, comandando a gerência de investimentos, no qual aqui compostos por mais outros 4 integrantes aqui que nós trabalhamos para fazer a gestão desses investimentos. Então a ideia aqui dessa palestra é falar, né, um cenário econômico aí, investimentos nesse período de coronavírus, os impactos que decorreram dessa crise sanitária, né, por conta do vírus. E isso a gente observa, aqui é uma tabela no qual é medido o PMI, que é o Índice de Gerentes de Compras. Essa pesquisa é realizada pela Markit e ela questiona, então, os gerentes de compra de indústria e comércio, qual é o sentimento deles em relação à economia e qual a vontade deles em fazer novos investimentos, né, de fazer novas compras para um período que se segue. Acima de 50 significa expansão da economia e abaixo de 50 significa contração econômica. Então a gente vê que desde 2008, né, então a parte mais vermelha corresponde ali ao período 2008, a crise de 2008, aquela piora indo para todo o setor vermelho, mas de forma um pouco mais gradual nos países desenvolvidos, né, ele começa amarelo e depois vai chegando no vermelho, né? Tem uma piora gradual, né? E depois uma recuperação com a injeção de recursos, tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário das economias desenvolvidas, né? Principalmente Estados Unidos, coordenado com a zona do euro, né? Então consegue retirar o mundo desse marasmo e coloca ele de volta em crescimento, né? Que a gente viu isso até agora, né? Onde já nesse final de 2019, início de 2020, a gente via um arrefecimento, mas ainda muito forte o crescimento econômico, no qual isso se representava, né, tanto a gente via em bolsa de valores, no mundo afora, tanto na economia real nesses países, né. O Brasil, por conta de questões internas, né, como a gente vê ali, 2015, 2016, sofreu mais e vinha agora já num momento de crescimento, mas aí de forma bem abrupta, né, de forma rápida, a gente vê então que todos se tornam vermelho no mês de março, né, nesse último trimestre, aí, por conta, obviamente, desses efeitos que o coronavírus vem causando nas economias, né, com essa dinâmica desde meados de março, início de março, no qual vai se identificando que ele não era uma gripe tão simples de ser tratada, ele envolvia mais um envolvimento maior dos países em termos de distanciamento social, e com isso a economia sofreu também por conta disso, né? Então a gente está num cenário com uma crise de duração ainda um pouco indefinida, né? A gente não tem ideia de quanto tempo pode durar. Pandemia, a perspectiva é de que possa durar até 1 ano ou mais, mas há vacinas que podem antecipar reduzir o tamanho desse problema, né, com uma profunda contração do PIB, né, a gente vê aí projeções, a gente vai ver mais adiante para o Brasil, são bem fortes em termos de contração, tanto para o Brasil quanto mundiais, né, e a retomada em 2021, ela vem com certezas bem relevantes, incertezas bastante relevantes, né, em termos de como que vai vir essa retomada. Então, com isso, né, grandes pacotes fiscais e transferências de rendas vêm sendo implementados, tanto no Brasil quanto o resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. A gente vai ver o crescimento por lá é absurdamente grande em termos de injeção de recursos, e as medidas de estabilização nos mercados financeiros com injeções, recompras de títulos pelos bancos centrais, tudo para tentar estabilizar e amenizar os efeitos dessa crise, né, para que não se torne algo excessivamente depressivo a ponto de ficar difícil de retirar, como foi a crise de 29 em alguns outros momentos, né? Então o Estado entra para tentar amenizar esses efeitos, né? Em termos de vacina, a gente tem algumas evoluções, né, com algumas vacinas em pré-clínica, né, em testes pré-clínicos, em fase 1 e em fase 2, aí 1 e 2 já pré-testes em humanos, né, com algumas diversas empresas já nesse sentido. Essas vacinas têm um grande problema, que é a questão de como é que vai se fazer o teste, né, então deve-se tomar um tempo maior, porque de forma, né, felizmente, já está amenizando essa curva
da contaminação pelo vírus, mas isso dificulta no teste de vacinas, porque quanto menos há menos disseminação do vírus, fica mais difícil de fazer o grupo de controle e identificar se realmente a vacina tem efeito, né? Então, por um lado, é bom que o vírus já está passando na fase mais aguda, mas isso vai complicar um pouco para fins de teste de vacina e ter uma certeza estatística maior sobre a eficácia dessa vacina ou não, né? Então, algumas já tem bastante, algumas já inclusive, algumas dessas farmacêuticas já estão fabricando remédios em larga escala, né, vacina em larga escala, mesmo sem os testes, na confiança de que esses testes vão dar positivos, eles já vão imediatamente fornecê-los ao mercado. Então já há bastante iniciativas nesse sentido, o que é bem positivo, né. A crise, só para ter uma ideia do tamanho do momento dela e da indefinição que isso causou, em 2 de abril, essas eram das principais causas, as projeções do PIB do segundo trimestre para os Estados Unidos, ou seja, saía de menos 40 a menos 9 no PIB. Ninguém tinha muita certeza no início de abril de qual que era o tamanho dessa crise, né? Por isso que a gente viu aí as bolsas do mundo inteiro sofrendo sensíveis perdas, né? A gente via aí o Goldman Sachs, que é uma renomada, né, renomadas instituições como Goldman Sachs, Morgan Stanley, projetando um PIB aí de menos 34% no segundo trimestre, até um UBS, que também é uma casa bem renomada, com menos 9,5%. Ou seja, a dispersão entre os números de projeções era muito grande, revelando o tamanho da incerteza no ambiente que estava posto naquele momento, né. Hoje um pouco mais claro a respeito disso, né, tanto que a gente vê aí algumas recuperações já nos mercados financeiros. Crescimento mundial, a gente tinha uma perspectiva, né, de PIB crescendo antes da pandemia em torno de 1,8 para Estados Unidos, zona do euro 1,2 e 5,8 para a China. Em março, essa perspectiva já cai para 5,7 Estados Unidos, 6,1 na zona do euro, China estava em 1,7, que lá já havia passado, né, um pouco o pior momento. Já agora, nos resultados mais atuais, aumentou então a queda, né, desse PIB para 2020, já com próximo de menos 7 nos Estados Unidos e menos 8 na zona do euro. Então, mostra o tamanho desse impacto que a gente vai ter que ultrapassar e o quanto que isso foi se aprofundando, né? Quanto mais essas medidas, tem umas projeções adiante, quanto mais se amplia o lockdown, mais para o Brasil deve ser a queda do PIB para esse ano e maior, né, por conta da questão estatística, o crescimento no ano que vem. Um dado positivo de tudo isso é uma inflação em queda muito forte, né? Estados Unidos ela despencando, zona do euro também nesse mesmo sentido, o que mostra aí um conforto dos países, principalmente de todos os países em termos de expansão monetária, que é aquela reduzir taxa de juros e jogar mais dinheiro na economia sem riscos de inflação no curto prazo, né? Então não há uma grande preocupação do ponto de vista de inflação. Isso também, né, que é interessante que no pior momento aqui, que agora nomeados para commodities, foi não no momento lá, 9 de março, quando há aquela crise entre o príncipe herdeiro da Arábia Saudita com o Putin a respeito da produção do petróleo, mas ela se deu agora no meados de abril, com o barril do petróleo indo para patamares negativos, né, ou seja, precisava pagar para alguém levar um barril de petróleo. Algo nunca tinha sido visto isso no mundo. Tamanha era os estoques de petróleo, ou seja, não tinha mais onde colocar petróleo, então, portanto, o vencimento desses barris nesse período aí, nesse contrato, o pessoal já estava pagando para alguém levar para tirar, porque não havia onde estocar e o custo era muito alto. Também foi a dispersão e a indecisão e a indefinição sobre aquilo que estava posto nesse momento, né? Então, o mercado ele estava muito sensível a todos os efeitos, a questão de tempo de lockdown, ao que isso ia gerar na economia, então havia muitas incertezas e muitos ruídos, né? Como isso também tiver a taxa de desemprego, né, Estados Unidos indo para próximo de 15%, lá menos, né, do que países sociais democratas, como está a Europa e até mesmo o Brasil, em termos de questões sociais e legislação trabalhistas, a legislação trabalhista deles é mais flexível, e com isso, quando havia esse
essa proximidade do aumento de casos e o aumento do fechamento do comércio nos Estados Unidos, a taxa de desemprego por lá, então, essa facilidade do rompimento do contrato de trabalho, por lá a gente vê a taxa de desemprego chegando a próximo de 15%, né, já nesse último dado, e que pode, né, a perspectiva é que venha se acentuar um pouco mais antes de vir e se estabilizar, ou seja, é muito drástico, né, a gente, até março, até fevereiro, a gente vinha falando da menor taxa de desemprego nos Estados Unidos desde 1969, e aí de uma hora para outra ela passa e extingue todos aqueles postos criados desde a crise de 2008, né? Todos esses postos são extintos, todos esses empregos acabam e se ultrapassa chegando a 15%, um número também recorde por lá. Com isso, né, essa inflação também, como não há consumo, não há nada, a inflação também despenca por lá, né. A Treasury de 10 anos, que é o título da dívida americana de 10 anos, ela também despenca nesse cenário, uma vez que não tem demanda não tem inflação, há o sentimento de que não vai haver demanda e uma massiva liquidez do Banco Central norte-americano, então a taxa de 10 anos despenca, né? E com isso, o Fed injetando mais de 3 trilhões de dólares na economia por lá, eleva o balanço deles para algo acima de 7 trilhões de dólares, né? Então ele está jogando bastante dinheiro para amenizar esses efeitos aí de uma queda do PIB nesse ano próximo de 8%. Fiscal, a gente também vê, né, um aumento, né, nesses dados aqui ainda não continham o aumento de 3 trilhões anunciados em 15 de maio aí pelos Estados Unidos, ou seja, pelo lado monetário a gente tem massivas injeções Estados Unidos, Europa, Japão e Fed, e do lado fiscal também, com injeções aí, Japão injetando 21% do PIB na economia, Estados Unidos aí também próximo de 12, mas tem mais 3 trilhões aqui, então é algo próximo também de 15%, 16% do PIB, e todos os países vindo nessa medida para arrefecer esses efeitos, né. Um adendo, né, aproveitando um pouco desse cenário, como a gente está falando dos Estados Unidos, né, agora as manifestações, né, um estopim que foi ocasionado pelo assassinato lá do George Floyd pelo policial em Minneapolis no dia 25 de maio, e isso aquece lá também a versão norte-americana do não é só os 20 centavos que a gente passou aqui em 2013, né, e isso as raízes são um pouco mais profundas, né, é uma diminuição na classe média nos Estados Unidos, por isso o tamanho e cada vez mais ela se tornando relevante lá, é um aumento na desigualdade, é o ponto mais alto desde 1928 na desigualdade nos Estados Unidos, um aumento no desemprego, né, como a gente viu ali, alcançando quase 15%, e acho que entrando também nesse aspecto da questão da previdência, por lá ocorreu a liberação, né, aos saques das contas de aposentadoria, e 3 em cada 10 americanos estão fazendo isso nesse momento, ou seja, o americano médio ele não vai ter aposentadoria, ele não tem poupança para aposentadoria, né, e tudo isso são efeitos, né, dos remédios adotados na saída da crise de 2008, no qual houve essa massiva injeção de recursos, as taxas baixas, que fomentaram a parte dos investimentos em bolsa de valores, mas ao mesmo tempo excluiu um pouco os americanos médios, né, desses benefícios. Havia expectativa de que eles fossem se beneficiar desses efeitos do aumento das ações, do aumento da valorização das ações em bolsa, e com isso a poupança também se valorizaria, mas isso acabou não acontecendo porque ele não conseguiu formar mais poupança, o custo de vida aumentou muito, né, e mesmo os imóveis que estavam se tornaram inacessíveis, né, pega ali a parte de Manhattan, ali é inacessível para um americano médio, ele tem que ir cada vez mais para fora, e ele não conseguiu se aproveitar de todo esse crescimento, então esse distanciamento aumentou muito, né, e por isso essa manifestação toda, que não é mais não é pela morte, mas apenas pelo assassinato do George Floyd, agora entra também essas questões das minorias americanas aí, que foram excluídas desse processo, e de todo
essa panela de pressão social que foi formada lá durante esse tempo. Então, tem que ver, isso é um ponto de atenção agora a como, e modifica um pouco a estrutura da eleição do Trump. Isso já estava praticamente dado, uma reeleição do Trump, mas com esses movimentos começa a colocar um pouco em dúvidas como que ele vai tratar esses eventos e de como que isso vai se representar aí nas eleições. Possivelmente os democratas devem ter um ganho nesse período por conta disso, né? E aí a gente começa a questionar como que vai ser a retomada, né? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar das diversos tipos de recuperação, né? Recuperação em Z, em V, em W. Então, aqui é um pouco de cada uma delas, né? De que significa uma recuperação em Z, o que significa uma recuperação em V, em W, graficamente, acho que fica mais claro. A expectativa, a gente tem que se aproximar das previsões, se basearia mais numa recuperação em V, do tipo Nike, mas também com uma possibilidade de ser uma recuperação em U. Por enquanto não se fala em recuperação em L, até porque isso vai depender aí de como que vai se dar o comportamento do consumidor pós-corona, né? A gente já tem visto alguns eventos, algumas situações, China, no qual ainda não voltaram restaurantes em Wuhan, onde foi o epicentro onde foi o início do vírus. Então, de que forma que o consumidor ele vai retomar o consumo, de que ele vai retomar os hábitos dele, de como que isso vai representar em termos de economia, né? Então, essas são as várias formas, e qual delas que há de ver, que foi está sendo a base do Paulo Guedes até 15 dias, é pouco provável aí nesse cenário. Então, uma melhor hipótese seria uma recuperação do tipo V, do tipo Nike, e uns piores cenários, algo como U ou L, né? Atualmente, né, a gente tem visto os casos de Covid em ascensão em países emergentes, né, não só Brasil, todos os emergentes têm uma ascensão nesses casos, o que vai entrar mais especificamente no que a gente vai trabalhar aí em termos de projeções para Brasil. Então, emergentes estão com casos em crescimento, Brasil, né, como a gente tem visto, Rússia, Índia e Peru, né, demonstra isso, México e África do Sul. Então, são todos países emergentes e que estão em caso de ascensão, ou seja, não é exclusividade do Brasil esse momento no qual estamos passando. É algo que os emergentes todos estão sofrendo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente vê já uma curva decrescente em termos de contágio. Há uma grande preocupação também com relação a esses protestos, de que possa haver uma segunda onda de contaminação, uma segunda onda de contágio por essa proximidade que está tendo nesses protestos das pessoas, né? Mas isso fica na dúvida. E o Brasil, né? Então a disseminação do vírus ele continua em expansão, o que pode gerar alguma possibilidade aí de um lockdown, até risco de lockdown em São Paulo, dependendo de como é que for por lá. O aumento no desemprego é algo bem característico, né, desse evento, sendo que nós estávamos numa retomada econômica, né, com as empresas com uma menor capacidade para fazer investimentos e até mesmo tomar dívidas, né. Hoje foi anunciado que o governo pode ser avalista dos contratos, até mesmo da tomada de dívidas por empresas nos bancos aí para conseguir com que o dinheiro saia dos bancos, né, os bancos resolvam emprestar porque o risco está muito grande. Do ponto de vista fiscal, há um espaço limitado para novas ações, né, a gente vê o Estado já com limite de endividamento bem alto, tem esses incrementos aí de gastos por conta do Covid, mas não há nenhum problema em que eles sejam feitos num só limite, né, o problema é se essas medidas que estão sendo aprovadas por longo de 2020, elas se mantiverem, né, ou seja, manter aí uma renda de R$600 por 6 meses, um ano, isso pode prejudicar aí o fiscal, né? Por isso que boa parte, como a gente vai ver um pouco mais adiante, por isso que a parte longa de uma curva de juros aí dos títulos públicos federais ainda não caíram, né? A gente vê os títulos federais de curto prazo caindo mais, porque isso ele é mais sensível à questão monetária, né, dos impactos monetários, mas a fiscal ela afeta mais o longo prazo das curvas de juros, né? Então a gente vê ainda uma dúvida a respeito de como é que o fiscal vai se dar, né?
E o espaço para medidas no campo monetário também já se aproximam do limite, né, na medida que a gente tem a Selic aí já em 2,5%, partindo para menos, né. Um emprego, a gente perdeu aí 1,1 milhões de vagas, né, de trabalho entre março e abril, que é muito relevante, né, só para terem uma ideia, de janeiro de 2018 até fevereiro de 2020, haviam sido criados 1,2 milhões de postos de trabalho, ou seja, a gente praticamente perdeu tudo aquilo que a gente construiu ao longo de 2 anos, né, o que deve tornar a recuperação econômica nossa um pouco mais difícil, né. Vamos. Então, o emprego, né, alcançando 12,6 no final de abril, né, o desemprego que deve ainda subir mais. E o desafio é o cenário, são as projeções, né? Esse aqui é um dos dados do Bradesco, né, sobre projeções. Então, a perspectiva aí do banco é de uma queda num cenário, né, num controle de epidemia mais eficiente, seria uma queda de 4,8 no PIB para esse ano. Num cenário base aí de um mais eficiência no controle da epidemia seria 7,6. E se vier uma piora com uma deterioração política e fiscal, a gente teria algo como menos 8,5, né? Ou seja, seria bem forte, e aí prejudicaria também 2021, na retomada de 2021. Basicamente, né, aqui também um cenário que eu trouxe aqui do Itaú, também, que ele divulgou hoje, também com 5,5 de queda para esse ano de 2020. Tá? Então, só uns dados para ficarem aí, para quem quiser consultar e ter alguma ideia, já com a inflação muito comportada, né, a gente vê a inflação para 2020 aí algo 1,3 aí ao final de 2020 no IPCA, praticamente nada, né, o que garantiria aí, deixa essa margem para o Banco Central manter a taxa de juros ainda bem baixa, né, não tem riscos de inflacionários no curto prazo. Então aqui as projeções, né, de crescimento. Oi. Chegamos nos as projeções de crescimento aqui, para 2020, né, do PIB, então a gente via um crescimento próximo de 2%, e aí ele deteriora e vai para um boletim. Bernardo, não estou te escutando. Acho que perdemos o Bernardo. Acho que caiu o sinal do Bernardo. É. Vamos aguardar um instante para ele volta aí. Bernardo, ele já deve estar retornando, que ele está lá na sede da fundação. Caiu. Caiu. Tu estavas falando do desempenho a tua última. Acho que eu estava aqui na pauta de reformas. Tu estavas mostrando a evolução da taxa de desemprego ali. Tá, deixa eu ver aqui. Então tu devia estar entrando aí na pauta, vamos lá. Isso. Então a pauta de reformas, né, que o governo aí vai ter que enfrentar nos próximos períodos, seria a reforma tributária, né, as PECs que foram encaminhadas, que é a PEC do Pacto Federativo, PEC dos fundos, a PEC do emergencial, que trata do ajuste fiscal, né, reforma administrativa, os PLs sobre saneamento e gás, para destravar os investimentos. Essa é uma grande expectativa do governo em termos de destravar a PEC do saneamento, para destravar investimentos em saneamento, autonomia do Banco Central, as privatizações e abertura comercial, ou seja, a pauta de reformas é bem longa aí para o Brasil, né? E o desafio do cenário é de que quanto mais dias de quarentena, maior a queda do PIB. Então, retomadas aí em quedas podem prejudicar bastante o cenário, né? Perspectivas, né? O que traz dúvidas aí maiores? Taxas de juros baixas, né? Isso deve se manter, isso é uma perspectiva. Isso, inclusive, com taxas de juros nominais negativas em países desenvolvidos, né? Eu até trouxe aqui uma imagem que a CNBC norte-americana passou, que taxa de juros negativa é pagar pelo privilégio de emprestar dinheiro para uma companhia ou ao governo, né? Então, é pagar para receber menos do que aquilo que está investindo, né? Então, esse já era um cenário que estava em países desenvolvidos, Europa principalmente, inclusive com emissões de títulos privados em terreno negativo, e agora mais ainda, né, com essa queda forte, a gente deve ver aí até mesmo
pode ser, com pequenas elevações, pequenos surtos inflacionários no Brasil, a gente pode ver uma taxa de juros real no Brasil sendo negativa também. Não há, para quem investe, para a pessoa física que investe, ficar na Selic hoje, possivelmente, pagando imposto de renda, dependendo do prazo, vai ter com certeza uma taxa de juros negativa real, né, em vista da inflação. Dúvidas a respeito também do comportamento do consumidor nessa saída de crise, né, de como que isso vai se dar. Vai ser bem curioso saber como vai ser a retomada em shoppings. Não sei se alguém foi em shopping recentemente, vê que está mais difícil. Os dados já mostram que as lojas de ruas têm recuperado mais o faturamento, enquanto as de shopping têm tido uma retomada um pouco mais difícil. E as eleições nos Estados Unidos, né? Esse é um fator aí que deve ser uma dúvida, com os democratas subindo, né, quanto mais houver manifestações e até mesmo a reação do Trump a essas manifestações. Em termos de investimentos, né, com a inflação abaixo da meta nos últimos, em 12 meses, e perspectiva de que continue assim, passado o pior momento, né, vendo uma inflação, uma Selic ainda mantida bem baixa pelos próximos períodos aí, que é a expectativa, a gente vê uma oportunidade em títulos públicos, né, a parte de títulos públicos de longo prazo, onde eles estressaram muito, principalmente de mais longo prazo, eles estressaram muito no início da crise, e ainda não retomaram a patamares pré-crise. Os mais curtos já retomaram, inclusive, mais baixo, por conta dessa questão, que eles são mais sensíveis a questões monetárias, e já essa parte mais longa da curva de juros, ela é mais sensível à questão, ela é mais influenciada pelas questões fiscais. Então, como ainda há dúvidas sobre a questão fiscal, elas ainda se mantêm, se essas medidas extraordinárias do governo para a Covid vão se manter nos próximos anos, né, se o Congresso vai ter essa responsabilidade ou não fiscal. Se havendo, a gente acredita que ele vai ter essa responsabilidade, então a gente vê essas oportunidades nessas partes mais longas da curva de juros, né, para quem, pessoas físicas também, né, que quiserem investir através do Tesouro Direto, essa parte mais longa, ela tem uma atratividade, né, que ela paga aí, está pagando algo como 4,3% por aí, 4% de taxa de juro real, mais o IPCA, quando a gente fala de um Selic de 2,25, ou seja, tem bastante prêmio nessas taxas ainda. As mais curtas já não tem mais tanto. Bovespa é uma outra, né, ações é uma outra oportunidade, ele caiu de forma bem sensível, pegando patamares de 2010, né, chegou a bater 68 mil pontos aí no pior momento da crise, já retomando, hoje subindo bastante, né, inclusive, na perspectiva de que deve haver já essa interrupção no distanciamento social e uma retomada econômica, né. Quando a gente olha em termos de dólar, né, um investidor estrangeiro, ela está muito mais baixa, quase patamares de 2016, que foi o pior momento, né, que a gente teve aí nos últimos anos, né, foi o pior momento da crise no mercado de ações aí também no Brasil. Então tem espaço aí para uma retomada e uma valorização ainda no curto prazo, né. Quando a gente olha no indicador, que é o índice preço-lucro das ações projetado para o próximo ano, a gente vê uma retomada mais forte porque cai, né, essas projeções de lucro, elas caem, então esse patamar ele se eleva, mas mesmo assim tem uma oportunidade, né. A grande questão, acho que até aproveitando o mote da questão previdenciária, vai ser a dificuldade que a gente vai ter a partir de agora, não só nossos fundos de pensão, mas como as pessoas em geral, né, como que vai ser feito, então, a capitalização dos recursos no cenário de que, com a perspectiva de taxa de juros cada vez mais baixa, e juros em patamares negativos, até nominalmente em países desenvolvidos, precisa cada vez uma formação de uma poupança maior para conseguir manter o mesmo padrão de renda, né? Então, esse vai ser um desafio que a geração mais nova cada vez vai enfrentar mais, de quanto que ela vai ter que guardar, porque muita parte da geração dos recursos de previdência, eles são oriundos da capitalização dos recursos que foram aportados. Isso deve se reduzir cada vez mais, esse percentual de capitalização dos recursos versus os aportes, ele vai ficando cada vez menor, e possivelmente a gente vai enfrentar aí uma dificuldade na aposentadoria e na formação dessa poupança, para a gente a aposentadoria podendo chegar até, ou a não conseguir se aposentar, né, como vai ser esses desafios enfrentados já mais Chile e
como eu tinha mostrado ali um pouco, essa questão até mesmo norte-americana aí, que começa a ficar cada vez mais difícil isso, e possivelmente ou não se aposentar, ou aquilo que guardar como poupança vai ser aquele recurso que a pessoa vai ter. Então esses são os desafios que a gente vai ter aí à frente nesse setor e nos investimentos. Obrigado, Bernardo. O Bernardo vai seguir com a gente aqui. Ao final da apresentação do Felipe, vai estar disponível para responder as perguntas dos presentes aqui na sala. Felipe? Você está por aí? Estou aqui já me organizando. Deixa eu só pegar aqui o meu material. Com você. Estamos te aguardando. Eu já vou abrir meu vídeo aqui. Certo. Bom, então, pessoal, eu procurei, na verdade, com esse título de palestra, propor mais até uma conversa, né? Basicamente, o que eu procuro abordar aqui são os pressupostos que estão embasando a Previdência, né? Lembrando que a Previdência não é algo mecânico que se dá de forma estritamente natural, racional, que não tem acordos, não existe um contrato social, não existem valores e construções sociais por trás. Bom, então eu separei em 2 momentos aqui. Primeiro, a gente precisa resgatar como estava montado o nosso cenário antes da pandemia e o que significa a pandemia nesse cenário. E aqui eu já sintetizo dizendo que é um cenário que acelera contradições que já estavam nesses pressupostos da Previdência. Bom, basicamente, é importante resgatar, às vezes a gente esquece isso quando entramos para dentro dos cálculos atuariais, quando entramos para dentro de uma análise mais econômica da Previdência, né? E até mesmo numa análise jurídica, que tanto o regime geral de previdência social quanto os RPPS para nossos servidores, eles possuem uma contributividade, uma lógica de contributividade assentada em relações contratuais, né, ou estatutárias de trabalho, né? Ou seja, não há como a gente falar de previdência sem falar do mundo do trabalho, né? Portanto, a gente tem que examinar o que está acontecendo no mundo do trabalho, os acordos sociais que são realizados neste mundo do trabalho, sejam eles implícitos, sejam eles tácitos, né, sejam eles formais ou informais, né, e qual o seu efeito na Previdência. Então, este mundo do trabalho que nós estamos falando, ele está, antes de entrar no mundo do trabalho, é importante lembrar que, bom, qual seria a outra hipótese basilar de previdência, né? Que não fosse numa relação contratual de trabalho. Seria uma relação de contributividade, ou seja, alguém que tem um capital e consegue aplicar esse recurso, né? Portanto, eu quero me deter aqui no mundo do trabalho, porque é, digamos, a maior massa de segurados, né? O maior volume de pessoas que pleiteiam, que pretendem acessar um regime de previdência. Bom, esse mundo do trabalho, então, ele é marcado por um aumento cada vez mais daquilo que se convencionou a chamar de precariado, né, que são os trabalhadores sem proteção social. Esse termo, quem utiliza muito é o Rui Braga, da USP, né? E aqui, neste precariado, não importa tanto a questão da formalidade, né, do vínculo formal do trabalho. Nós podemos ter trabalhadores informais que podem ter uma situação menos precária de trabalho. E aí, o termo mais adequado para a gente examinar essas relações é o termo que a OIT utiliza, que é o termo de trabalho, que são trabalhos decentes, né? Decentes.
no sentido de proteção social, que não é a natureza contratual deste trabalho. Bom, então este precariado, né, ele, seja na relação direta com o empregador, ou seja, na forma indireta, através das terceirizações, e aí é aqui que há uma comunicação entre o setor privado e o setor público, ele é, digamos assim, a tendência neste mercado. Já era a tendência antes da Covid-19 e passa a ser acelerada esta questão do precariado, ou seja, o processo de precarização, ele acelera com a Covid-19. É importante resgatar que esse precariado, ele é uma marca de uma sociedade de raízes escravocratas, tá? Raízes escravocratas não tratadas. Aqui eu não estou tratando o aspecto de raízes escravocratas sob a perspectiva social, eu estou trabalhando sob a perspectiva econômica. O que significa trabalhar isso na perspectiva econômica? Significa que na transição do que nós tínhamos aqui no Brasil como uma espécie de capitalismo mercantil, imperial ainda, né? Nessa transição para um capitalismo já num período industrial, ainda que aqui no Brasil isso significasse uma indústria ligada à agroexportação, né? Nesta transição, aquelas pessoas que no modelo econômico anterior eram semoventes, eram objetos, elas não eram sujeitos, né, de direito, não eram pessoas, eles eram bens, elas foram migradas, transpostas, na verdade, para esse capitalismo industrial, agroexportador, né, naturalizando-se as diferenças como se essas diferenças fossem decorrentes de uma sociedade competitiva, né, onde o capitalismo industrial se caracteriza por esta característica, né? As diferenças no capitalismo industrial, pelo menos teoricamente, elas decorrem da competição. Neste caso, não. Foi naturalizado. Isso significou, na verdade, que nós criamos uma tecnologia social muito própria aqui no Brasil de ter o precariado, essa bolsa de informais, né, cumprindo uma certa função na economia. Na seguinte forma: em períodos de expansão da economia, essas pessoas conseguem ter algum acesso maior aos trabalhos formais, né? Ou, ao menos, quando permanecem ainda na informalidade, a sua renda aumenta. Nos períodos recessivos, essas pessoas são despejadas, né, dos trabalhos formais, portanto, tendem a diminuir sua proteção, tendem a diminuir a sua renda, ou então, ainda que na formalidade, essa renda também cai. Isso é uma avaliação que a OIT faz, né, sobre a compreensão do que significa a inserção no mercado de trabalho dessa força de trabalho. Isso vai significar renda, necessidade de fazer poupança. Isso vai dialogar diretamente com isso. Portanto, quando se diz, por exemplo, nas formulações teóricas, que é um problema de educação da incapacidade do indivíduo fazer poupança, isso pode ficar muito vago, pode dar a impressão de que há um comportamento do indivíduo que seja refratário a fazer poupança, sem analisar de que contexto nós estamos falando, de que indivíduo nós estamos falando. Nós estamos falando, no caso do Brasil, né, de um país onde 56% da força de trabalho não é branca, segundo a PNAD trimestral do segundo trimestre de 2019, esses dados eu trago de lá, né, e que eles recebem 43% a menos que a população branca. Mas que, no geral, mesmo para a população branca, esta renda é muito baixa. Nós estamos falando que em torno de até 80% da população brasileira recebe abaixo, né, ou até 2 salários mínimos.
Então, é uma capacidade de renda para reservar a fins de poupança muito baixa. É desse país que nós estamos falando. Tá? E isso significa também que esta realidade se comunica com os trabalhos formais. Nós, servidores, estamos percebendo isso mais presente agora. Tá? Por exemplo, quando nós temos uma privatização, onde se terceiriza uma função que antes era estatal, essa terceirizada é um ente privado que subcontrata um outro terceirizado que subcontrata um informal. Então, há uma cadeia, né? Se arrasta uma cadeia de precarização do trabalho para dentro do serviço público, né? E se diminui um posto de trabalho dentro do serviço público, né? Que, ao fim e ao cabo, significa, para fins previdenciários, né, menos servidores, menos segurados num regime de previdência próprio, né? Por exemplo. Bom, então, o que nós temos aqui é que esta precarização ela estabelece um parâmetro do valor da mão de obra, né, da força de trabalho. Ao estabelecer um parâmetro de remuneração da força de trabalho, ela também estabelece os contornos da capacidade de poupança. Há um trabalho que é um white paper do Fórum Econômico Social Mundial, se eu não me engano, ele é de 2018, né, onde, naquele encontro, foi identificado, mesmo entre os países desenvolvidos, aqui estou falando de Reino Unido, Suíça, Japão, né, em que as pessoas, né, a classe trabalhadora daquele país já tinha dificuldade em fazer poupança, mesmo tendo rendas superiores às nossas, né, em termos comparativos. Portanto, no caso brasileiro, isso é um agravante. Isso significa que esta renda, este trabalho precarizado, que vai ser o parâmetro de renda do trabalhador brasileiro e, portanto, os contornos da capacidade de poupança desse trabalhador, né, significa que ele está associado a um modelo econômico. Ele não é assim à toa. Né? A atividade de exportação de commodity e aquilo que se convencionou a chamar no Brasil de rentismo financeiro, né, é característica de países em desenvolvimento na América Latina. Isso é um trabalho profundo da OIT sobre isso, e é uma atividade que essas atividades elas são menos intensivas em mão de obra. Exigem uma mão de obra menos qualificada, né, e cada vez uma quantidade menor de trabalhadores, dado o processo de automatização excludente. E aqui há uma outra nuance ainda no caso brasileiro. Né? Dada a nossa desvantagem na paridade entre as moedas internacionais de países desenvolvidos, o processo de importação de uma tecnologia, às vezes ele pode se tornar inviável, ou seja, o custo de instalação de um processo tecnológico ele pode não ser compensado pelos ganhos econômicos futuros, seja por questão de escala, seja por questão de mercado. Então, aqui o que se faz? Ao invés da automatização excluir o posto de trabalho, né, é a precarização do trabalho que passa a ser utilizada como um fator de redução dos custos. Se nos países desenvolvidos a automação substitui trabalho, aqui, quando a automação não é viável economicamente, se precariza. Ao se precarizar, nós temos necessariamente rendas menores.
Rendas menores significam menor capacidade de poupança para o indivíduo. Bom, esse é o cenário que está estabelecido, né, para o mercado de trabalho e que vai afetar, como eu falei, a Previdência. São baixos salários, baixa segurança jurídica nas relações de trabalho, em função disso, e a baixa capacidade de poupança. Esse é o cenário que já estava estabelecido antes da Covid. O que acontece no Brasil? Durante a Covid-19, aqui eu já vou entrando mais na questão previdenciária, nós temos a vigência aqui no Brasil da emenda constitucional, da recente emenda constitucional 103, a reforma da Previdência de 2019, né, começando a gerar seus efeitos, seja no regime geral de previdência social, seja no RPPS. E aqui como eu não vou falar sobre a emenda, eu vou me deter sobre a contradição estabelecida no âmbito dessa emenda e que afeta a questão da Previdência. Bom, resumidamente, aqui uma síntese apertadíssima, né? O regime geral de previdência social, ele traz o aumento de idade, o aumento de tempo de contribuição, né? E a resultante deste processo aponta para os seguintes aspectos: uma geração de uma massa de inaposentáveis, né? Vejam que prazo para se ter o benefício cheio no regime geral passa a ser 40 anos, né? Uma redução desses benefícios, o que significa, para além de uma geração de uma massa de inaposentáveis, pessoas que não vão preencher os requisitos para se aposentar, né, uma pressão para a assistencialização dos trabalhadores. Ou seja, quem era público de previdência passa a ser público da assistência social. Nos RPPS, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma indução à capitalização. A proposta inicial da emenda constitucional 103, ela começa com a capitalização integral do sistema, era uma capitalização nacional, é retirada no meio do caminho, mas permanece o regime complementar, né? Permanece a possibilidade de se contratar entidades fechadas, né? E se joga para uma emenda paralela outros aspectos ligados à capitalização, né? Inclusive a possibilidade disso ser disciplinado abaixo da Constituição. Tá? Temos aumento da alíquota e o passo mais cruel, e eu acho que dialoga com o que nós estamos assistindo aqui e que aponta para o futuro, e no caso do Rio Grande do Sul está traduzido na Lei Complementar 15.429, que é a reforma da Previdência aqui, é a seguinte síntese: se transformou o passivo previdenciário de período não contributivo em um déficit atuarial, e esse déficit atuarial, na prática, aqui uma nova apertada síntese, eu estou colocando, se transformou em um estoque de futuras reduções salariais. Por que eu estou chamando de estoque de futuras reduções salariais? Porque tudo que se sobretaxa o servidor sob a justificativa de fazer frente àquele chamado déficit, não está indo para uma reserva que vai diminuir os efeitos do déficit ao longo do tempo. Pelo contrário, né? Continua, muitas vezes, indo para um regime financeiro de repartição simples, que tem comunicação com o orçamento fiscal, né? E o governo se financia na Previdência. Bom, aí que entra a contradição teórica no confronto com a prática previdenciária. A rigor, segundo o economista Sérgio Cesarato, é um economista italiano que explora muito bem a questão da comparação entre regimes de capitalização, regimes financeiros de capitalização e regimes de repartição simples, ele vai nos dar uma pista de que aqui no Brasil nós temos uma espécie de pseudo-capitalização ou repartição simples disfarçada. Por quê? Porque, diferentemente do que estabelece a teoria neoclássica, né, vejam, a teoria neoclássica, seja pelo ciclo da vida do Modigliani, seja pela
teoria da renda permanente, do próprio Friedman, né? Para funcionar capitalização, grosso modo, é como se fosse uma corrida de bastão, tá? Entre gerações, e esse bastão ele é necessariamente uma poupança privada. Então, é o seguinte, a geração nova trabalha, poupa parte da sua renda para adquirir ativos. Quando se aposenta, esses ativos, né, vão paulatinamente serem vendidos para as gerações mais novas, que vão fazer o mesmo comportamento que esta geração fez, né, e vão proporcionar renda, então, para essa geração que se aposentou. E assim sucessivamente. Esta é a lógica neoclássica de previdência privada, que exige poupança privada, justamente para o ativo poder ser transferido, transformado em renda. E aqui no Brasil, se nós formos olharmos os nossos fundos de capitalização, eles são essencialmente de 70% a 80% aí das carteiras, eles são títulos, né, de dívida pública. Né? Não é uma poupança privada. Eles têm que ser repassados para a geração futura. Só que esta geração futura, para que seja possível repassar esses títulos, tu tem que gerar um título com um novo prazo, com uma rentabilidade maior, né? O que vai onerar ainda mais o orçamento futuro e que, por sua vez, vai implicar em uma menor capacidade do Estado prestar o serviço, portanto, uma menor capacidade de o Estado dar a dinâmica para a economia e, por sua vez, uma menor capacidade de geração de emprego e renda. Ou seja, não há um ciclo virtuoso aqui. Pelo contrário, né? Este modelo leva a um endividamento crônico dos orçamentos públicos. E para que se equilibre isso, é necessário achatar, ao fim e ao cabo, salários. Né? É isso que nós temos que ver, é isso que nós analisamos quando vemos o gráfico da pizza lá na dívida pública. Né? O ajuste é fiscal, e dentro do ajuste fiscal se dá em salários. Bom, 20 minutos, Felipe. Perfeito. Já estou me encaminhando para o final. Então, o que nós temos é, em geral, um processo de eliminação da Previdência com contrato social, acelerado agora aqui com a emenda constitucional durante a pandemia, e os ajustes todos, na essência, que o governo vem fazendo, por exemplo, é diferir recolhimentos de PIS/PASEP, diminuir contribuição de PIS/COFINS. Esses mesmos ajustes, né, diminuem o orçamento previdenciário e, passo seguinte, vão ser utilizados como um déficit a ser ajustado, o que vai induzir novamente ao círculo vicioso de orçamento fiscal, né, ser sacrificado sob a justificativa de uma previdência, onde os instrumentos para equilibrar a previdência jamais vão para a formação de uma reserva. Eu encerro por aqui e deixo mais para o nosso bate-papo. Muito obrigado pela